A nossa análise de hoje vai fundo num mistério que começou de um jeito bem estranho, com um cheiro forte no meio da noite e que acabou se tornando uma grande investigação sobre uma peça super importante da infraestrutura do Brasil. Olha só essa imagem. Essa é a cena do crime, digamos assim. Uma bacia de contenção de concreto toda manchada de óleo cru. O que rolou aqui não foi só um vazamento. Foi, na verdade, o começo de uma série de perguntas bem complicadas. E essa é a grande questão, né? A pergunta que os investigadores tiveram que responder. Então vamos mergulhar nos detalhes para entender se isso foi um simples acidente ou se tinha algo muito mais complexo por trás. Tudo começou no escuro com uma confusão danada sobre o que de fato estava acontecendo. Essa linha do tempo aqui já mostra um problema seríssimo. Pensa só, o primeiro sinal, aquele cheiro de óleo, apareceu às 1h30 da manhã. Mas a operadora só foi avisada quase 8 horas depois. 8 horas. Um tempo enorme em que o óleo poderia estar vazando sem ninguém saber. E esse atraso, ele se tornou um ponto central de toda a investigação. Para a gente entender o que deu errado, primeiro a gente precisa entender onde isso aconteceu e a importância desse lugar. Então, o Orbig não é um cano qualquer, sabe? Ele é uma verdadeira veia vital para a energia do país, transportando milhões de metros cúbicos de petróleo todo ano. Qualquer probleminha ali pode ter consequências gigantescas, o que torna as falhas que a gente vai ver agora ainda mais impressionantes. E essa aqui é a tal da válvula V05. Fica num lugar remoto, isolado, sem ninguém trabalhando lá. É o tipo de local perfeito para um problema passar despercebido por horas, que foi exatamente o que aconteceu. Uma parte super importante da infraestrutura deixada vulnerável pela própria localização. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. A evidência física. Uma válvula de bypass aberta e um flange afrouxado. Isso não acontece sozinho, né? O relatório da investigação foi claro. A causa mais provável foi sabotagem, uma tentativa de furto ou puro vandalismo. Ok, então a causa imediata parece ter sido um ato criminoso, mas a história é muito mais profunda. O vandalismo foi só o gatilho, sabe? O desastre de verdade foi causado por uma série de falhas que já existiam muito antes daquela noite. Essa tabela aqui resume a situação de um jeito assustador. Não foi uma falha única, foi um colapso em série. A segurança física era tão fraca que qualquer um podia entrar. Não tinha câmera, não tinha alarme para detectar uma invasão ou um vazamento. E a contenção, como a gente vai ver, era praticamente inútil. Foi uma falha atrás da outra. E essa citação do relatório oficial é a chave de tudo. O pessoal da operação não cometeu um erro no dia a dia. As falhas estavam nos próprios sistemas de segurança, nos protocolos de prevenção. Foi um caso clássico de negligência sistêmica, de subestimar os riscos num lugar tão importante. Com tantas brechas na segurança, um vazamento era quase uma questão de tempo. Agora vamos ver o tamanho do estrago que ele causou. Então aqui está o pulo do gato, ou melhor, a falha mais bizarra. A bacia que foi projetada para conter um vazamento tinha um buraco. Um dreno, para escoar a água da chuva, ficava sempre aberto. Ou seja, era um caminho livre para o óleo vazar direto para o meio ambiente. Para a gente ter uma ideia do risco, os técnicos calcularam que tinha cerca de 2 milhões de litros de petróleo parados só naquele trecho do oleoduto. Era o pior cenário possível, um desastre ambiental gigantesco esperando para acontecer. Felizmente, o desastre total não aconteceu. A quantidade que vazou de verdade foi bem menor, uns 600 litros. Parece pouco se a gente comparar, né? Mas a história de um vazamento não é só sobre o volume, é sobre para onde ele vai quando as barreiras de proteção simplesmente não funcionam. Pois é, daqueles 600 litros, a tal bacia de contenção não segurou nada menos que 400. E para onde foram esses 400 litros? Uma chuva forte naquela noite serviu de transporte, levando óleo pelo dreno aberto direto para o rio Itinguçu, que ficava a só 23 metros de distância. E a jornada do óleo não parou no rio. Cerca de 50 litros seguiram o fluxo, chegaram no mar e foram parar numa área de mangue super sensível e protegida na Baía de Sepetiba. O estrago estava feito. Bom, com a investigação pronta e o impacto avaliado, a pergunta mudou para: como a gente garante que isso nunca mais aconteça? Vamos ver o que foi feito para fortalecer esse oleoduto. A primeira linha de defesa, a segurança física, foi totalmente reforçada. Aquela cerca frágil de arame farpado deu lugar a uma cerca de segurança bem mais parruda com concertina, tornando o acesso não autorizado bem mais difícil.
Depois, aquela falha de projeto absurda do dreno foi corrigida. O buraco foi vedado e instalaram uma válvula manual para ser aberta só quando precisasse mesmo. Uma solução super simples para um problema enorme que agora garante que a bacia de contenção, bom, que ela contenha de verdade. E, para dificultar que alguém mexesse no equipamento de novo, os parafusos do flange foram soldados. Agora, para tirar dali, só com trabalho de serralharia, o que é um baita obstáculo contra qualquer tentativa de vandalismo no futuro. As lições aprendidas ali na válvula V05 não ficaram só nela. O relatório gerou recomendações para toda a indústria, focando em mais monitoramento com câmeras e sensores, barreiras físicas de verdade e, super importante, uma comunicação melhor com as comunidades locais. Tudo isso para que o tempo de resposta nunca mais seja de 8 horas. O problema do Orbic foi resolvido, o oleoduto ficou mais seguro. Mas fica uma pergunta no ar, uma pergunta bem maior. Quantas outras peças de infraestrutura crítica que a gente nem vê no dia a dia têm falhas de segurança parecidas, só esperando para serem expostas? É uma questão que continua ecoando muito tempo depois que o óleo foi limpo.